Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Delas para Elas. Voltamos com a, não é doutora, com a Thalita Lobonchenko, psicopedagoga, que falou pra gente sobre a psicopedagogia, sobre as formas de educação. E não deixei ela falar sobre os principais transtornos, falou dessas diferenças. A gente estava aqui nos bastidores conversando sobre aprendizado, como é muito legal. E ela deu um recado no final que eu achei de suma importância para vocês, para nós, né? Pais, mães, avós, tias, tios, todo mundo que tem uma criancinha que ama e que cuida. Prestar atenção na criança em si, porque existem várias metodologias de ensino e tem que saber o que melhor se adapta para cada criança. Sim. Que isso é importante, não existe uma melhor escola, existe aquela escola para cada criança. E eu passei isso e para mim foi uma coisa importante porque eu fui uma criança que me adaptaria muito ao estudo tradicional. Tiro, porrada, bomba, vai, segue, meta, foco, objetivo e vambora. Minha filha não, ela é muito mais artística, ela tem um lado diferente e que eu estava sentindo, uma coisa que a gente conversou aqui em off, por isso que eu tô falando isso de uma forma muito assertiva e repetitiva, e que isso pode atingir a autoestima, sim, sabe? E você criar uma dificuldade, um transtorno que vai atrapalhar essa criança, esse serzinho pro resto da sua vida. Você pode não acreditar, mas eu sempre tive pânico de falar em público. Eu também. E são coisas que a gente vai aprendendo e hoje em dia eu vejo a Sofia apresentando o trabalho no colégio e teve essa primeira reunião agora do Colégio Novo e super tranquila, apresentando, sabe? É uma coisa que esse atual colégio estimula, que é um skill, é uma qualidade que a gente leva pra vida, sabe? Que isso é muito importante. Então, uma criança passar uma infância inteira sofrendo, achando que ela é pior do que as outras, que tendo que se dedicar 10 vezes mais que a outra criança, porque são perfis diferentes, isso é muito deletério. Para a formação psicológica dela. Não estou falando educacional, não, estou falando psicológico. E que isso vai gerar transtornos que a gente vai ver na vida adulta. Sim. Sobre baixa autoestima, depressão, ansiedade, sabe? Então, isso é muito, 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 muito importante. Não deixem de prestar atenção nas suas crianças. O que é bom para você não necessariamente é bom para o seu filho, sabe? E isso pode gerar consequências muito drásticas, que hoje em dia a gente já consegue ter esse entendimento. A gente já teve essa evolução. Ah, mas a gente fala, você cresceu nos anos 80. Ah, você apanhou e você não morreu. Ah, você tá muito bem. Sim, porque a gente criou ferramentas, tem gente que não tá tão bem, sabe? Sim. Eu faço terapia desde os 14 anos pra conseguir estar aqui falando pra câmera, eu sabe? Também, a vida inteira. E tem gente que não teve esse poder, sabe? Que não teve esse olhar atento e que, cara, nossos pais fizeram o melhor pra gente, que eles podiam, do entendimento deles, porque a infância deles também foi completamente diferente, foi mais dura, foi muito mais agressiva, mas a gente pode fazer diferente do que fizeram com a gente. E eu acho que isso é um aprendizado maravilhoso para nós, seres humanos, e eu acho que isso fica muito mais pungente na hora que você é uma mãe, você é um pai, sabe? Que você tem uma responsabilidade em criar um ser humaninho do bem. E eu falo que uma das minhas principais funções é criar 2 seres humaninhos do bem, sabe? Amo o que eu faço, amo o meu trabalho, amo tudo, mas qual é a sua principal função? Criar 2 seres humaninhos do bem. Porque é isso, para isso que eu tô aqui. E se eu puder dar uma dica para você que está me assistindo, e por isso que eu acho que essa maravilhosa tá aqui, a Thalita, o que ela tem para falar é muito importante, são formas de criar seres humaninhos do bem. Agora eu vou deixar ela falar. Então, gente, agora eu vou deixar ela falar sobre um tema muito importante que a gente está vendo muito hoje em dia, são déficit de transtorno, de ansiedade, déficit de atenção e hiperatividade, tá? Quero que ela fale sobre a experiência dela e uma coisa que me preocupa muito, que eu conversei com ela também, sobre o excesso de diagnóstico, o excesso de medicação
E eu acho que sobre o excesso diagnóstico, ela me falou, sempre existiu. Sim. Eu com certeza também sou. Nunca quis. O que acontece é que antigamente as pessoas não eram diagnosticadas, né? Era simplesmente aquele que não quer aprender, ou aquele que antigamente falavam, ele é burro, não quer aprender, preguiçoso. Enfim, tá com a cabeça na lua, fica viajando. Ou criança difícil, que não fica parada, que não senta a bunda na cadeira, né? Dispersa. Então, assim, se a gente voltar pra nossa infância, né, e lembrar da escola naquela época, quantas crianças não se enquadravam, né, nisso, só que não tinha um diagnóstico, né? Então, enfim, sempre existiu. Mas o que me preocupa é o excesso de medicação. Sim. Não é o excesso de diagnóstico. Porque a medicação sozinha, ela não faz milagre, né? Então, assim, não adianta você falar assim, vou dar o remédio e tá ok. Não tá ok, né? Se a gente não desenvolve, né? A gente sabe que uma criança com TDAH, ela tem uma disfunção em várias funções executivas, né? Então, enfim, se você não estimula aquilo, se você não trabalha essas questões, só o remédio não vai fazer milagre, né? Então, enfim. Então fala, quais são essas, que você chamou um termo bonito? Funções executivas, Funções executivas. Então, vamos lá. Explica o déficit de atenção e hiperatividade. Porque, por exemplo, uma criança que ela tem a dificuldade com planejamento. Então, muitas vezes a criança chega lá e fala assim, porque ele fica voando na sala. Às vezes é fuga de demanda, porque ela olha aquela atividade... fuga de quê? De demanda. Fuga de quê? Ela tem uma situação, problema. Enfim, ela lê, não sabe por onde começar. Não quer dizer que ela não saiba aquele conteúdo, mas ela sabe por onde começar. Qual que é a primeira parte? O que vem primeiro? O que vem depois? O que ela faz? Eu vejo isso na Sofia. Né? Porque a Sofia, ela lê a questão e não responde. Aí vai olhar, ou vai levantar, e vai correr, vai ao banheiro, né? Então é aquela criança, preciso do banheiro, posso sair? E quer ficar dando voltinhas. Então, assim, se a gente não tratar isso, né? Tratar no sentido de não estimular, não desenvolver... Não ensiná-la. Não ensinar, só o remédio... né? Vai ajudar ali a focar naquele momento. Tem aquelas horinhas ali que, né, que funciona. E aí? Né? Então, enfim. Mas existe diferença. Existe o transtorno só de hiperatividade, existe o transtorno só de atenção, existe todas essas... Esqueci a palavrinha bonita de novo, qual é? Funções executivas. As funções executivas... Olha lá. Olha o meu déficit de atenção e hiperatividade. Quais são as funções executivas principais que seres humaninhos têm? A gente tem, por exemplo, a memória de trabalho, que é isso que você falou agora. Você lê um texto, você lê um enunciado, você ouviu o que o professor falou no quadro e anotou, né? Então, às vezes, a questão está justamente nisso, né? A pessoa ouve, mas não gravou, né? Então, aí ela tem essa dificuldade de fazer uma cópia do quadro. Tem a questão do planejamento, tem a questão dessa impulsividade, né? Desse tempo de resposta, de você saber esperar, de você ter aquela, né, calma. Então, com isso a gente trabalha muito jogo com as crianças, né? Do tempo de você apertar e falar alguma coisa e você não atropelar uma fala, né? Então, a gente é aquela criança que não consegue esperar a vez de falar na sala de aula. Então, tudo isso pode ser estimulado e pode ser trabalhado dentro do consultório. Então, é bem bacana, assim, você acompanhar esse processo, esse desenvolvimento e essa evolução, né? Você vê como que ela chegou e como que ela tá hoje, ela consegue esperar a vez, ela consegue se organizar melhor, né? Então, é muito bacana de acompanhar. Porque no consultório a gente tem esse 1 para 1, então a gente é diferente da sala de aula, né? Então, você tá ali, você consegue ver direitinho como que essa criança vai respondendo, exatamente. E eu acho que a gente está vivendo num período da sociedade onde a gente é muito estimulado a hiperatividade e ao mesmo tempo a falta de atenção. Porque a gente tem muitas respostas rápidas. Então, muitas vezes o que eu passei com a Sofia também, ela quer resposta rápida. E eu não vou dar resposta para ela. Tudo bem, mas
Mas por quê? O que que você acha? Por que que você acha isso, sabe? Já procurou no livro? Vamos procurar juntos? Hoje em dia as crianças, eu percebo assim, elas têm esse imediatismo, né? Porque essa era da internet, de que é tudo muito rápido, a resposta tá ali na hora, não tem mais esse trabalho de pesquisar. Antigamente a gente tinha enciclopédia, ia pra biblioteca, buscava as referências. Hoje em dia você coloca no Google, na mesma hora você tem ali aquela resposta, né? Então assim, esse imediatismo acaba dificultando esse trabalho de certa forma, né? Então, não, piora esses transtornos, sim, né? Isso de ter tudo na mão o tempo todo, aquela hora sem esforço. Então, eu percebo que as crianças hoje em dia, os maiores principalmente, não usam acentuação, pontuação. Ainda mais escrevendo no... Não usam, porque hoje em dia coloca no... Na hora que você escreve, o computador já corrige. Na hora que você escreve, o computador já corrige automaticamente. O corretor do celular corrige automaticamente. Então, são crianças que, quando vão fazer uma produção textual, chegam perto do Enem, não sabem escrever o básico. São questões ortográficas. Tem cada vez mais ortográficas no online. Sim. Mas muitas escolas estão voltando agora pro físico, né? Pro livro de papel. Amém, porque a minha outra antiga escola também tinha muita coisa online, cara. Aquilo me incomodava. E a gente sabe o mal que a tela faz, né? Então... chamar um oftalmologista, ele vai falar. E uma amiga minha até semana passada falou que ela foi botar, a gente é sócia, né? E aí a gente tava calculando lá a coisa, ela, nossa! O WhatsApp calculou o resultado aqui! Agora as pessoas vão ficar cada vez mais burras. E é uma realidade, né? Porque se a gente deixa de trabalhar, de exercitar, a gente tá abrindo mão, né? Então a gente... E as nossas crianças só vão sofrer cada vez mais com isso. Sim. E aí agora eu te peço dicas de alguém que acha que seu serzinho maninho tem um déficit de atenção e hiperatividade. Dicas de como educar essa criança de uma forma melhor em casa. O que você pode sugerir? Diminuir o tempo de tela, estimular a leitura, mas não é estimular a leitura falando... Você tem que ler, pega aqui, senta para ler. É no exemplo, né? A gente sabe muito que o exemplo é o que... Um amigo meu diz, o exemplo arrasta. É exatamente isso. Então, se você não tem o hábito, né? A família não tem o hábito de ler, você não vai criar uma criança leitora, né? Vai ser muito mais difícil. Então, principalmente quando são pequenos, a gente sabe... Já tem milhares de estudos que dizem quanto que a criança desenvolve em termos de número de palavras, de vocabulário... com o hábito da leitura diária, né? Então, 15 minutinhos por dia, sabe? Então, assim, eu tenho uma sobrinha maravilhosa e ela briga porque ela quer ler 5 livros e a minha irmã negocia pra esse número cair pra 3, porque ela fala, eu tô cansada, eu chego tarde, você sabe, conhece, ela acorda muito cedo. E ela fala assim, eu não consigo ler 5 livros, mas ela pede. Por quê? Porque isso foi estimulado desde muito pequena. E ela vê que a gente lê, a gente tá sempre com, né, com algum livro debaixo do braço. Então, assim, é bacana acompanhar isso, né? Então, tem pessoas que olham pra ela e falam assim, nossa, mas como que ela tem esse vocabulário? Como que ela fala essas palavras, né? Eu lembro de um dia no Uber, ela era pequena, acho que ela tinha 2 anos. Aí o motorista, ele parou, aí ele olhou pra trás assim, é ela que tá falando? Aí ele, nossa, mas assim, é isso. E a gente acompanha esse desenvolvimento dela, a gente vê e fala, poxa, que bacana, mas tá dando resultado, sabe? Porque a gente conseguiu plantar a sementinha ali, sabe, do livro, e isso é muito importante. Porque essa geração de hoje em dia, eu tenho percebido que tem muitas crianças que não leem, que não tem o hábito da leitura e é tudo na tela, é tudo imediato. Então, acho que outro ponto importante é deixar se frustrar, né? Também. Quando a gente era criança, qual que era o seu castigo? Sei lá, ficar sentada, fazer nada. Vai pro seu quarto. Né? Seu quarto era uma cama, um guarda-roupa, alguns brinquedos, enfim, uma escrivania. Hoje em dia, se você fala pra uma criança, vai pro seu quarto, vai ser um castigo? Não.
Assim. Na verdade, hoje em dia eu peço pra alguém falar assim, vai pro seu quarto e fica sozinha. E as crianças não lidam com tédio, sabe? As crianças não lidam com tédio, elas estão sempre... Você vai num restaurante e você vê crianças no telefone, no tablet, sabe? Não conseguem esperar o momento da comida, porque tudo isso você está trabalhando, esse momento da espera. Você escolheu, você tem que esperar o prato, né? Ficar pronto. Então isso você tá trabalhando ali também, esse imediatismo ali. Então, se tudo ali na hora a criança não se entedia, ela tá ali no celular, tá ali estimulando, tá no joguinho, tá no vídeo, tá... Como é que ela vai conseguir lidar no dia a dia depois, né? É importante. Assim, a gente tem que parar pra refletir sobre isso, porque é muito cômodo, né? Você chegar, sim. Sim, pra gente é mais fácil, tá julgando, cansado, assim, mas assim, não, sem julgar, mas enfim. Eu faço. Mas dá trabalho, entendeu? Então, assim, de levar, vamos levar um livro de colorir pro restaurante? Vamos levar um joguinho pra gente jogar, pra gente conversar, um joguinho de cartas, sabe? Pegar aqueles que... Eu sempre tenho na minha bolsa algum jogo, assim, sabe? A gente sempre carrega. Psicopedagoga pronta. E no restaurante a gente monta lá jogo da memória, jogo de perguntas, enfim... Jogo que trabalha a atenção, daqueles que você tem que nomear, né? Então é muito bacana, um livro de colorir. Dá pra gente dar trabalho? Dá, mas eu acho que é como você falou, né? A sua maior função qual é? Criar dois seres humaninhos do bem. Então, assim, o que você pode fazer um pouquinho mais pra estimular ainda mais eles, né? Então, assim, é um esforço que vale. Acho que... Esse final de semana eu fiz uma festa do pijama com as crianças, afilhados, filhos de amigos, apêndices, foram 10 crianças. Então que eram 10 crianças com um bebê, que é o meu filho mais novo, então eram 9 e um bebê, e com 3 adultos, sendo que um adulto ficava mais em função do bebê, uma casa grande, num condomínio, e aí tipo, todo mundo, vai sentar todo mundo pra jantar, posso levantar? Não, o outro amiguinho não acabou. Sim. Você vai esperar todo mundo. Posso ir lá pra fora? Não, vai todo mundo lá pra fora junto. Posso ir pra quadra jogar bola? Não, vai todo mundo junto. Não, por que as crianças dormiram até 8 horas da manhã? A tia Rebeca falou que a gente não podia descer antes. Não, por que eu vou falar pra mãe se sumiu um? E aí, o que eles fizeram entediados? Dormiram! Vou dormir mais um pouquinho, não vou levantar e vou sair correndo. Sim. E é isso, porque, cara, não tinha como 2 adultos darem conta de 9 crianças, cada uma correndo para um lado, com piscina, com isso, com aquilo, quadra de futebol no outro canto. Não, vamos andar todo mundo junto. Os combinados no final de semana, são esses. E, cara, é engraçado como dá certo. Né? E isso também, dos combinados, como que é importante de você sempre conversar com a criança e de antecipar, de explicar o que vai acontecer, como vai ser e o porquê daquilo, né? Não simplesmente, tipo, porque é assim, não. Né? E de explicar o que tá acontecendo, né? É muito importante então, esses assim, combinados. Daqui a pouco a gente vai desligar a televisão pra tomar banho, pra ir dormir. Você vai assistir mais um episódio, depois a gente desliga, né? E de ter isso, acho que é muito importante, né? De não deixar nada muito solto. Você falou também do autismo, né? Que é muito importante. E explica como o autismo, a psicopedagogia age no autismo. A gente trabalha muito essa questão da impulsividade, né? Desse tempo de resposta, né? De saber esperar e, enfim... Trabalho muito, por exemplo, com crianças que às vezes não querem, para eles é muito difícil se comunicar e verbalizar, então a gente trabalha muito a nomeação, enfim, cada um assim, cada dificuldade é muito amplo, né? Assim, eu não posso dizer que todos são, a gente sabe que é muito individual. Mas que tem um crescimento muito importante e isso é muito importante para o desenvolvimento dessas crianças, né? Muito, muito. Então, assim, é justamente isso, esse tempo de resposta, né? Essa impulsividade. Eu tenho uma criança autista, por exemplo, que ela se acha... Ela fala assim, porque eu sou burro, porque eu não aprendo. Eu falo, não tem nada disso. Então, assim, a gente trabalha muito essa reflexão deles também, de identificar as fortalezas, né? E puxar e falar assim, poxa, mas olha como você é bom nisso. Aí eles param, olha,
É verdade. Eu tenho alguns que têm essa questão de se organizar, muita dificuldade de organizar a rotina. Então a gente tenta esquematizar uma rotina, de colocar prioridades, né? Então a rotina de estudo principalmente, né? Porque o meu trabalho é muito voltado para a aprendizagem. Então o que ele precisa fazer, como que ele tem o dia dele, para ele poder ter um benefício, né? E sair ou fazer algo que ele queira, o que ele tem que completar de tarefas antes. Então, a gente montar uma rotina e dar uma previsibilidade, né? Porque a gente sabe que o autista ele tem muita dificuldade com essas mudanças bruscas, né? De rotina, de combinados. Então, se você tem um combinado, é muito difícil de chegar e falar assim, olha, mas não vai rolar, ou a gente não vai sair, tem que sair agora, tem que mudar. Não. Então a gente tem que prever tudo. Então, acho que seu papel também com o autista é muito orientar os pais de como... Muito. Sim. Então dá dicas para esses pais que estão nos assistindo, essas mães principalmente, de como se comportar com essa criança. Que a gente sabe que tem as dificuldades. O que ela pode fazer para facilitar a vida dele e principalmente a dela, né? Pois é, a gente tem que tentar identificar também o que desencadeia, né? O que desregula aquela criança, né? Então, por exemplo, não adianta você chegar para ela e falar assim, olha, sei lá, a gente tem que sair em 10 minutos. Fulaninho, por exemplo, amanhã a gente vai passear. Tem uma criança que eu atendo 2 vezes na semana, às terças e quintas. E às vezes acontece algum imprevisto e precisa mandar para um sábado. Só que para ela o sábado é dia de descanso, ela não quer ir pra lá, por mais que ela goste, ela fala, não, sábado não é dia de estudar, não é dia de fazer nada. Mas assim, se você tentar antecipar e explicar o porquê, olha, nós no sábado faremos isso, por causa disso. Então, de você tentar antecipar o que vai acontecer. Porque se você chegar no sábado e falar assim, a gente vai lá pra Thalita. Não vou. E aí, né, e isso pode desencadear, né, uma crise, uma desregulação, né? Então, eu acho que essa antecipação é muito válida, né? De você antecipar a rotina, de você tentar manter essa rotina, ser fiel a essa rotina, né? Porque isso ajuda ele a se organizar melhor. Então, acho que rotina é a palavra-chave, assim, sabe? Para auxiliar nesse processo. Acho que no dia a dia. Tem muito conteúdo com a Thalita. A Thalita tem muita coisa para falar com a gente. Então, eu vou interromper aqui esse nosso episódio. Não deixem de seguir o canal, deixar o seu like, ativar o sininho. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão relacionada ao autismo, déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, a gente nem falou de calculia, mas tem o TOD. Se você tiver alguma dúvida relacionada a algum diagnóstico onde a psicopedagogia possa ajudar, não deixe de escrever, mande a sua dúvida, que eu chamo ela aqui para ela responder de novo, ela pode responder para você diretamente, tá bom? E agora a gente vai falar depois de um tema que hoje em dia ela é um foco importante dela, sobre a capacitação, não, como é que é o nome? Direcionamento profissional. Do direcionamento profissional para adolescentes e adultos, pasmem. Um beijo, até o próximo episódio. Olá, gente! Pô, calma aí, eu tô atacada. Bora! Respira. Posso? Costas eretas, não se esqueça. Quase que eu te dei uma bicuda. Uma hora você começou a se encolher, eu falei assim, vou bicar. Aí ele fez assim. Quais são as funções executivas principais que seres humaninhos têm? Né, a gente tem, tu vai me fazer mencionar e vai me dar branco, né? Eu já te falei que eu não consigo mencionar e citar coisas que eu esqueço. Tá certo? Vamos lá, isso, 1, 2, 3 e... Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Delas para Elas. Voltando